Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo de número 6. Todos encontraram, digam amém. Leamos, portanto, a palavra de Deus que nos diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E você diga amém. Toma o seu assento um minutinho antes de nós orarmos. Eu estava meditando no meu coração nesse texto, aonde nós encontramos inserido nele uma promessa de Cristo. Quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Equivale dizer que Cristo estava deixando claro para os seus discípulos que já tinha um lugar preparado para nós. E Paulo chegou profetizando essas verdades, dizendo que o nosso lugar está preparado por Deus antes da fundação do mundo. O Pai, na sua presciência, ele já preparou o lugar para nós. Por isso que Jesus traz uma palavra afirmativa, contundente. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, se lá não tivesse muitas moradas, então eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Então há uma morada eterna para cada um de nós. Agora, pasme os senhores, o que me incomoda nesses últimos tempos é a nossa distância dessa realidade. Cristo nos fez uma promessa, mas sabe que ultimamente a igreja tem esquecido dessa promessa? Sabe que nós não estamos, não vou generalizar, mas uma boa parte de cristãos, nós não estamos nem aí preocupados com o céu. Parece que nós estamos fixados nas coisas terrenas, terrestres, do nosso cotidiano, e a gente tem esquecido de olhar para a promessa que Cristo nos fez. Gente, olha para cá. Nós estamos vivendo no crepúsculo do arrebatamento da igreja. Eu diria, em outras palavras, no limiar do grande dia do traslado, do dia em que a igreja será arrebatada para estar com Cristo nesse lugar que Ele preparou para cada um de nós. Mas sabe que a gente tem esquecido dessa promessa? Os pastores têm esquecido dessas promessas. Eu me lembro que antigamente, a cada culto que a gente frequentava, o pastor assumia a tribuna e dizia para o povo: irmãos, se preparem, porque Jesus está voltando. Se prepare, igreja, porque Jesus voltará. Mas esse evangelho tem sido esquecido. Hoje os pregadores estão pregando a teologia da prosperidade, ensinando o povo a barganhar com Cristo.
E eles estão esquecendo de lembrar o povo, de falar ao povo que Jesus está voltando. E é por isso que muitas vezes, quando você perde a visão do céu, aonde fixa a sua visão? Aonde a sua visão está fixada? Na terra. E aí, nós começamos a nos revoltar com as situações que não é da nossa alçada, que não é para a gente se preocupar. Jesus diz, ó, vocês têm que se preocupar com as coisas de cima. Está lá em Filipenses capítulo 2, versos 1 e 2. Ó, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra, porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Filipenses capítulo de número 2. E não nas coisas que são da terra. Mas a gente está tão revoltadinho com as situações, com os governos, principalmente agora, com os resultados das eleições. Por quê? Porque a gente esperava que o nosso candidato vencesse. Sim ou não, irmão? Eu não somente votei nele, eu trabalhei, eu fiz banner, eu fiz divulgação. E ele não ganhou. E aí eu fui orar, eu fui perguntar para Deus: Senhor, mas por que um vexame para a gente e tal? E Deus me deu a resposta: vocês estão muito preocupados com a terra, com o que vai acontecer com vocês o dia de amanhã, a semana que vem. Vocês estão esquecendo que o foco da igreja é o céu. Vocês estão esquecendo que eu fui preparar lugar para vocês e vocês estão debaixo de uma promessa. E Deus me fez entender. Deus me fez entender. Por quê? Permita a minha franqueza e a liberdade que eu desfruto do Espírito Santo em vos dizer isso. O inferno se alimenta do seu desespero, do seu descontentamento, mas os céus se regozija com a sua paz de espírito, a sua alegria. O inferno se alimenta da sua revolta, do seu protesto, isso que o diabo quer. Mas Deus se alimenta, o céu se alimenta com a sua tranquilidade de paz, sabendo que nós estamos aqui de passagem. Paulo escreveu dizendo: nós não temos aqui cidade permanente, nós buscamos a futura. É desta forma. Aí eu entendo porque o apóstolo São Paulo, aos Efésios, no capítulo 3 e o versículo 14, Efésios 3 e 14, Paulo diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome. Por causa disso, Paulo diz, eu me coloco de joelho. Por causa disso o quê? Por causa disso o quê? Do Evangelho. A nossa preocupação, o nosso foco é o Evangelho. É a expansão do reino de Deus aqui na terra. O nosso foco é pregar o Evangelho. Ele diz, ó, por causa disso, eu me coloco de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, sabe por que Paulo fez essa oração? Porque o seu foco era o céu. O seu foco era a vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja. Que depois ele escreveu dizendo, ó, ele virá num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, disse Paulo, porque a trombeta soará e os que são de Cristo serão arrebatados no dia da sua vinda.
Gente, isso aqui é extraordinário. E às vezes, a gente que perdemos o foco da vinda de Cristo, porque essa é a realidade. Nós estamos muito fixados às coisas deste mundo, muito presos às coisas deste mundo. E é natural que aí você vê as situações, as injustiças na justiça brasileira. E às vezes nós pagamos também por isso, nós sofremos por causa disso. Mas a gente não deve se indignar. A gente não deve, irmão, ficar... Não, sabe por quê? O seu foco é o céu. O seu foco é o céu. Alguém chegou para mim nas redes sociais e perguntou: pastor, mas e agora? Vocês votaram contra o fulano de tal, o candidato que ganhou, e agora? Vocês vão orar por ele? Eu disse: é claro, eu já estou orando por ele. Mas pastor, mas está orando? Sabe por que eu estou orando? Porque é bíblico isso. Olha o que Paulo diz, 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 1 ao 4. Paulo diz assim, olha o que Paulo diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e até ações de graças por todos os homens. Mas olha o verso de número 2, diz assim: pelos reis, os chefes de nações, os presidentes, pelos reis e por todos os que estão em eminência. O que é eminência? Que galgam poder, que estão numa posição elevada, acima de nós. Vocês devem orar pelos chefes de estado, pelos presidentes, pelos reis, pelos que estão em eminência, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Aí, olha os versos 13 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por isso que o Lula será alvo das minhas orações. Já está sendo. O Lula será alvo das minhas orações. Pastor, mas eu não vou orar por ele, porque ele é inimigo. E eu não devo orar pelo inimigo. Não. Mateus capítulo 5, versículo 44. Ah, não, é inimigo, pastor, inimigo da igreja, inimigo da obra de Deus. Então, recomendação de nada mais, nada menos do que Jesus. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha para cá. A igreja é de Jesus, a igreja é de Cristo. Quando alguém tentar pôr a mão nela, é porque está chegando o momento do traslado da igreja. Fique tranquilo, ninguém vai parar a obra de Deus. Ninguém vai parar esta obra, porque a obra é de Deus. Esta obra é de Deus. Então é por isso que o Lula será alvo das minhas orações, porque a Bíblia diz que a gente tem que amar os nossos inimigos. Eu sei que ele engana, que ele não ama a igreja, que ele quer o mal da igreja, mas a Bíblia diz: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E aí Jesus nos dá um motivo. No verso 45, sabe para que vocês devem fazer isso? Para que vocês sejais filho do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a sua chuva desça sobre os justos e sobre os injustos. Fica em pé, igreja. O inferno se alimenta
com a sua revolta. O inferno se alimenta quando você se torna um crente esquisito. Por que um crente esquisito? Assim que acabou as eleições, alguém me perguntou: pastor, mas e aí? O porquê desse resultado? Eu disse o seguinte: muitas vezes você não está entendendo. De repente Deus está ensinando algo precioso para a igreja. Que a nossa dependência não pode ser de homens. Você não pode se depender de homens. Você tem que depender do Todo-Poderoso Deus. Quem sabe, nós estamos muito apegados a homens, que vai mudar isso, que vai fazer aquilo. E aí, Deus está dando uma lição para a igreja. Sabe o que aconteceu? Eu fui orar e Deus me deu esta resposta no coração. Não é que o anjo desceu e falou comigo, não. Deus colocou esse sentimento no meu coração. Sabe o que é isso? Vocês estavam muito fixados ao homem, achando que é o homem que vai cuidar de vocês. Ele diz: quem cuida de vocês sou eu, e eu cuido como a menina dos meus olhos. Deus falou comigo. Então, crente não precisa se preocupar. Não vai faltar alimento para sua família, não vai faltar trabalho para você. Você vai crescer e prosperar. A sua empresa vai prosperar. Sabe por quê? Porque a nossa prosperidade não depende dos homens. A nossa prosperidade depende de Deus. Eu senti de investir esse tempo que vos acabei de falar agora, para vocês entenderem que o nosso foco é o céu. Vamos nos preocupar com o céu. Deus está nos dando uma lição. Com tudo isso que aconteceu, Deus está nos dando uma lição. Crente revoltadinho, crente xingando o outro nas redes sociais, crente incitando o ímpio, crente e o amor desaparecendo, desvanecendo. Aí Deus disse: não, eu vou mostrar para vocês que a minha igreja depende de mim, que vocês não dependem de ninguém. E muitos pastores, já depois desse resultado, tiveram os mesmos sentimentos. E eles dizem: olha, o caminho da igreja é oração, é o Senhor Jesus, porque está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí disse Deus: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Diga amém. Diga: Jesus, eu quero estar pronto, preparado, porque eu creio que o meu lugar está preparado por ti. Eu creio que a qualquer momento a trombeta soará e a tua igreja subirá cantando o hino da vitória. Aleluia.